cidade de Lisboa afirma-se cosmopolita e diversificada. Nela, juntam-se grupos diversificados, coletivos e ONGs com propósitos variados. As contribuições diversificadas das teorias feministas contemporâneas sobre os debates estabelecidos acerca de temas cruciais como a igualdade e diferenças, teorias da justiça, Estado Nacional, democracia e participação destacam-se sobremaneira na origem das ONGs de referência feministas. Essas organizações revelam-se especialmente sob a influência das inúmeras redes comunicativas do feminismo transnacional e da agenda internacional das mulheres. Olhamos com curiosidade a existência do Instituto da Mulher Negra, INEMUN, uma associação sem fins lucrativos feminista, interseccional e antirracista. A entidade abriu as suas portas para uma tarde de conversa ao sol com a equipa do Gabinete de Imagem Integrada e de Recursos Comunicacionais, a fim de partilhar os conhecimentos genéricos sobre as dinâmicas da INEMUN e o que está na origem dessa organização. O INEMUN surge num contexto em que globalmente viu-se muitas movimentações no que toca ao feminismo e às mulheres. Em Portugal, especificamente, o que se sentiu, após uma análise, foi que existiu uma ausência total de intervenção a nível feminista direcionada para a população negra, neste caso para a mulher negra. Atendendo às problemáticas, que são muito específicas, das mulheres negras no país, não é? E há perfeita noção de necessidade de ser desenvolvido um trabalho, portanto, de trazer estas problemáticas para a ribalta, portanto, expô-las, trabalhá-las, não é? E trazer uma mudança efetiva. Então reuniam-se na altura todas as condições para que fosse criado uma entidade que pudesse trabalhar estas questões. Portanto, através de uma pessoa, que foi a atual deputada Joacine Catar Moreira, que foi a pessoa que idealizou este projeto, foi constituído um grupo de 27 mulheres que, no dia 27 de julho, fundaram oficialmente o Instituto da Mulher Negra, que tem, efetivamente, como missão trabalhar a invisibilização da mulher negra em Portugal, desconstruir estereótipos associados à mulher negra, promover uma maior participação política, trabalhar jovens e crianças, mulheres negras nas comunidades e, portanto, fazer isto numa lógica de interseccionalidade, não é? Ao mesmo tempo, e porque acreditamos que é impossível ser feminista negra e não ser antirracista, o INEMUN também se tem destacado como uma associação, desde a sua gênese, que trabalha a questão da luta antirracista, portanto, que trabalha o racismo em Portugal. Considerando a lógica existencial da INEMUN, quisemos saber como a organização trata a problemática da interseccionalidade na diversidade global. A diversidade da mulher negra é tanta quanto existem mulheres negras, não é? Cada mulher negra tem uma experiência, não é? E é uma coisa muito interessante que o feminismo negro nos dá, que é exatamente ferramentas para falar sobre, para nomear e para ao mesmo tempo conseguirmos discutir todas as questões relacionadas exatamente com essa diversidade. Portanto, nós sabemos que nem todas as mulheres negras são africanas, sabemos que nem todas as mulheres africanas são negras, sabemos que existem pessoas dentro daquilo que é a diáspora africana, dentro daquilo que são os países falantes de português, que existe uma diversidade enorme, assim como sabemos que existem muitas formas de ser mulher hoje, não é? O ser mulher não é uma coisa só. Sabemos também que existem mulheres que têm orientações sexuais diferentes, que têm identidades de género diferentes, portanto sabemos que nós estamos a falar de pessoas muito diversas e que essas diversidades são exatamente postas na mesa tendo em conta a interseccionalidade que existe dentro delas. Ou seja, nós quando pensamos na pessoa mulher, pensamos nesta pessoa com estas diversidades todas, com uma pessoa que tem uma classe, que habita um determinado corpo, que é mais gordo, é mais magro, é mais alto, é mais baixo, que é mais claro ou mais escuro, que tem uma experiência de migração ou não, que fala que a sua primeira língua é o português ou não. E então, quando nós falamos de mulher negra, aquilo que é principalmente
o nosso ponto de vista e a forma como nós olhamos para esta mulher é exatamente dizer de onde é que tu vens, que história é que tu tens para nos contar, para que nós possamos ser a mulher negra em conjunto. E esta é uma coisa que nós temos debatido cada vez mais dentro do Instituto da Mulher Negra, que é exatamente isto, quais é que são os desafios que nos chegam exatamente porque nós temos a perfeita noção que nós somos todas tão diferentes, tão diversas, vimos de sítios tão longínquos ou tão próximos, não é? Nascemos neste país ou nascemos noutro país. E então é um bocadinho isto que depois nós utilizamos das nossas ferramentas, que é a ferramenta da sororidade, a ferramenta da empatia, a ferramenta da escuta ativa, a ferramenta do lugar de fala, de sabermos que a minha experiência enquanto pessoa que nasce neste país não é igual à experiência de uma pessoa que não nasce neste país, mas que essa também não é igual à experiência de outra pessoa que não vem deste país. E então é um bocadinho isto, é uma missão, mas é também um desafio, ou no caso que significa muitos desafios. Mas é isto, se o nosso ponto de partida não for nós sabemos quem é a mulher negra, mas for vamos descobrir quantas mulheres negras é que existem e vamos tentar trabalhar o melhor que nós conseguimos para que exatamente se desconstrua a ideia de que a mulher negra é uma só e que normalmente é até a empregada da limpeza, a senhora que faz a faxina no centro comercial, que é a senhora isto e aquilo, não é? A senhora no restaurante. Exatamente. Se nós pudermos fazer isto, não é? Dizer que sim, que também somos isso, mas também somos tantas outras coisas, eu acho que nós já estamos a fazer um bocadinho aquilo que nos propomos a fazer. Nós achamos que o mundo tem muito para se mudar e se nós conseguirmos a pouco e pouco dar às mulheres negras que entram em contacto connosco ferramentas para saberem, para estarem, para viverem uma vida mais plena, então estamos a fazer um bom trabalho. Queremos muito que cada vez mais e mais mulheres, jovens e crianças negras nos procurem para que nós possamos levar a cabo o que é a nossa missão de forma plena, não é? E acompanhadas e juntamente com as pessoas que de facto, para a qual de facto este Instituto foi criado. E, portanto, o nosso objetivo final é efetivamente conquistar, e isto é muito importante, conquistar para a mulher negra em Portugal o lugar, um lugar que é merecido, o lugar que é o lugar dela, né? Os vários lugares que são os nossos lugares e que nos têm sido retirados. Nem todas as mulheres negras são africanas imigrantes e nem todas as mulheres de pele negra são africanas. As palavras mulher, seguidas da palavra negra, trazem claramente incómodo. Até porque estas palavras sozinhas já causam incómodo, não é? Até porque, se nós pensarmos em todas as vezes que nós usamos a palavra negra ou negro, é normalmente para descrever alguma coisa que é má. A vida está aqui, negra. O mundo está o quê? Negro. Isto, não é? E o negro e negra é utilizado sempre como algo pejorativo, algo que é mau. E então, juntar estas duas palavras são coisas, quer dizer, torna as coisas às vezes um bocadinho desconfortáveis para certas pessoas. E sim, claro que somos questionadas, até porque há vários debates sobre se negro ou negra é a palavra que a gente deve usar, se devemos usar antes preto ou preta, não é? E eu acho que é exatamente para impulsionar estas discussões, para impulsionar estes diálogos, que nós utilizamos as palavras, não é? Primeiro, porque temos que as desconstruir. Temos que dizer que a palavra negra não é uma palavra má, não é uma palavra que seja pejorativa, não é uma palavra que deva ser conotada com algo negativo. E depois dizer que esta palavra é também motivo de orgulho. Eu poder-me nomear enquanto mulher negra dá-me realmente um empoderamento. Porque eu sei das minhas experiências que eu não sou branca. Eu sei que passo por coisas na minha vida que uma pessoa branca não passa. E eu, pessoalmente, Alexa, sou uma pessoa clara. Portanto, uma pessoa com um fenotipo mais escuro, ou seja, uma pessoa mais escura do que eu, e uma mulher mais escura que eu, vai sofrer ainda outros tipos de opressão. Então nós podermos nomear isto, poder dizer, eu sou uma mulher negra clara,
e outra pessoa poder dizer eu sou uma mulher negra escura, sabendo e podendo pautar aquilo que são as nossas experiências, que são diferentes de mulheres brancas, é muito importante. Isto causa desconforto. Quando se fala de igualdade e de oportunidades, a mensagem parece criar algum ruído de comunicação quando as terminologias em si, as lógicas práticas das mensagens pretendidas são difusas. A igualdade de oportunidades é uma coisa e a igualdade de género é outra completamente diferente. Eu até diria diferente. Uma coisa são a igualdade de oportunidades e efetivamente elas ainda não existem. Outra coisa é a igualdade de género, que eu também não diria igualdade de género, eu diria que nós devemos celebrar a diversidade de género. E tendo sempre em conta que efetivamente existem grupos dentro do género que sofrem mais opressão do que outros. Ou seja, as mulheres dentro de um grupo de género sofrem mais do que os homens. Porquê? Porque são vistas com um determinado papel que as coloca numa situação de inferioridade. Okay? E por isso também tão urgente nós falarmos de mulheres e não de homens. Não é? Porque efetivamente, se nós formos a falar de desigualdade de género, falamos em que as mulheres são mais oprimidas do que os homens. Sendo que tudo o que é género oprime tanto homens como mulheres. E isto é importante pautar. Agora, se nós fôssemos falar de igualdade de oportunidades, primeiro, não acredito que existam ainda. Eventualmente, talvez. O género, eu acho que ainda é preciso nós pensarmos de outra forma. Não em igualdade, mas em sim pensarmos em diversidade de género. Porque existem não só os géneros homem e mulher. Existem muitos outros géneros e isto é uma outra conversa, uma outra batalha, não é? Que então temos mesmo que pensar desta forma. Até porque, quer dizer, uma pessoa pode ser uma mulher, mas não tem que ser um determinado estereótipo de mulher. As mulheres são muitas e diversas, não é? Então, vamos começar a pensar e a desconstruir e a diversificar e a mudar a forma como nós falamos sobre estas coisas. Acho que, acima de tudo, dizer que, efetivamente, estas questões são complexas. E que se para algumas de nós elas já estão mais ou menos trabalhadas, para outras não estão tão trabalhadas. Mas o importante é exatamente perceber isto, é perceber que é exatamente esse o nosso papel. O nosso papel é trabalhar em conjunto para que todas possamos ir no mesmo barco, mesmo que umas estejam lá à frente e outras estejam cá atrás. Nestes 2 anos de percurso, uma das nossas grandes ânsias e preocupações é, de facto, conseguir chegar ao que é o nosso público-alvo. Portanto, óbvio que a visibilidade que o InMundo tem, portanto, e o impacto que o InMundo tem a nível nacional, portanto, é de conhecimento geral e gratifica-nos imenso. Mas é como grande objetivo do InMundo conseguir efetivamente ter mais e mais e mais mulheres, jovens e crianças negras à nossa procura para verem os seus problemas resolvidos, para colocarem as suas dúvidas e serem esclarecidos, para crescerem connosco, para colaborarem connosco, para aprenderem connosco e para que o nosso objetivo e todos os nossos grandes objetivos que compõem a nossa missão sejam efetivamente cumpridos. Portanto, uma das nossas grandes ansiedades e vontades e o que queremos muito é que cada vez mais e mais mulheres negras possam vir ao nosso encontro para que juntas possamos fazer este caminho que a Alexandra tanto fala e que representa e que compõe o que é a missão do Instituto. Quando se olha para as problemáticas diversas e os desafios da atualidade, as parcerias e as atuações em rede tornam-se cada vez mais uma exigência. O InMundo tem procurado trabalhar em rede. Acreditamos que a realidade atual até obriga a isso, uma vez que é em rede que conseguimos chegar ao máximo das pessoas, é em rede que conseguimos captar o máximo das problemáticas que precisam de ser trabalhadas e acredito que seja em rede que conseguimos, de alguma forma, resultados mais efetivos e mais rápidos, uma vez que as temáticas que trabalhamos são cada vez mais urgentes de ser trabalhadas. Portanto, a rede permite-nos um alcance maior. E, de facto, o InMundo tem procurado fazê-lo e tem conseguido fazê-lo, tal como outras organizações também promovem-se no sentido de trabalhar em parceria. E isto acontece com a Casa do Brasil de Lisboa, o espaço que ocupamos neste momento. Portanto, também acontece com a ENAR,
Por exemplo, que é uma entidade com a qual temos trabalhado, o INMUN, na sua Constituição, prevê 8 frentes de intervenção, que são 8 departamentos, não é? Desde a comunicação, ao departamento de audiovisual, ao departamento de artes, ao departamento de projetos e eventos, ao departamento... Portanto, temos várias frentes de intervenção e, dependendo do tipo de trabalho que está a ser desenvolvido, quer por iniciativa nossa de procurar, quer por iniciativa de outras entidades em nos procurar, acaba por haver sempre uma melhor execução, um melhor e maior alcance quando se promove aqui um trabalho colaborativo. Obviamente que temos também projetos desenvolvidos de forma individualizada e que saem internamente para o nosso público-alvo em específico, mas de facto o trabalho em rede faz parte de uma realidade e é uma vantagem, sem sombra de dúvidas. Ainda não temos um vasto leque de parceiros internacionais com o qual trabalhamos, funciona muito na lógica de projetos pontuais que são desenvolvidos em parceria com entidades internacionais, mas de facto há aqui interesse e atendendo a que muito do nosso público-alvo também se encontra, portanto, noutros países, não é? Portanto, há aqui um interesse em expandir o que são as ligações do INMUN a outras entidades congêneres em países na Europa e mesmo no mundo. Ao finalizar a nossa conversa, quisemos conhecer um pouco mais o ponto de equilíbrio no universo de associados do INMUN. Qual o maior número de mulheres em relação a homens e concluímos que o mundo está acordado, dinâmico e as boas relações entre as pessoas promovem-se com a boa disposição e responsabilidade. Sócias e membras são mulheres. Só aceitamos mulheres negras ou mulheres brancas cuidadoras de crianças negras. Como voluntárias ou voluntários, aí aceitamos absolutamente tudo. Portanto, respondendo à sua questão, que se refere a sócias ou a membras, são mais mulheres porque só podem ser mulheres. Cobrir a negritude enquanto mulher é um exercício de se poder ser mais plenamente. Carrego em mim o nome de uma tabanca, Ainda mais. de uma vila e de uma região. Na Portugal. Sou Isabel Zua, sou atriz, filha da Guiné, de Angola e nasci em Portugal. Sou uma mulher portuguesa.